Segunda-feira tá lá, a gente tá escutando o meu radinho, né? Aí vem o gayzinho, né? E aí, ela assim, tem 2 contos aí depois nós vemos de novo. Tem 5, tá. Disse a tudo, pô, botou dentro da garganta, talvez esse dia não. Aí nós vemos de novo. Tem 10, eu digo, tá. Mas também, cara, tu só quer pedir, só quer vir a nós, tá aí, como é que eu vou ficar a minha situação? Vai ter esquema não? Aí ele pegou e começou a dizer, tem que agendar, e é 150. Eu digo, tá, eu tô em Tambaú, tá, Marco Moura, eu conheço, pô, Tambaú é outro top de linha, tá mais caro que Tambaú, tá, o esquema em Tambaú é 100 conto, tá, com a porra, tá. Aí ele foi embora. Aí eu digo, beleza, pô. Ei, aí eu pergunto, se ele tivesse dito, me deu os 5 aí, vamos pro esquema, tu ia? Sei o quê? Você me deu os 5 conto aí pra gente ir pro esquema aí, tu ia? Aí, na hora,